Né? Você quer dizer de fazer um teste? Se arriscar? É isso ou não? Sim, Se arriscar. a partir do momento que você tenta viver uma coisa, mudar o padrão, né, e agir de uma outra forma, você vai mobilizar uma energia diferente, que pode trazer resultados diferentes. Mas pode ser que também a hora que você vai tentar agir de forma diferente, você receba uma rasteira. Então você tem que voltar para a prancheta, para ter alguma coisinha que eu deixei para trás que ainda está. Por isso que eu falei no porquê antes, né? Tentar entender o porquê que é assim, ou o porquê que eu acredito que é assim. Porque você viveu num ambiente. Não, talvez pensar no porquê antes de pensar no em si e no como fazer, mas entender o porquê que eu acredito nessas coisas. Boa parte você vai descobrir porque seu pai e sua mãe acreditavam. Tá? E aí você acaba absorvendo isso da vivência. E isso não é uma coisa negativa, porque veja bem, a gente precisa, a biologia, a natureza, criou na gente um sistema para você prestar atenção no que o pai e a mãe falam. Por quê? É através desse que eu vou aprender a sobreviver. Porque o que acontece? O mundo muda muito. E não dá tempo, assim, não dá mais para aquela meia dúzia de instintos você sobreviver só com eles. Então você tem que aprender coisas novas para poder viver num mundo que está sempre mudando. Então a natureza criou uma forma chamada aprendizagem imprint para que você olhe para os seus pais e para sua mãe, que a atitude deles vai ensinar o que é o mundo e como sobreviver nele. Só que se a atitude do pai e da mãe for equivocada, você vai aprender que o mundo é uma coisa que não é realmente, porque você vai ter uma visão específica sobre o mundo e vai agir nele de uma forma específica, que é diferente da outra forma. Uma outra pessoa vê o mundo de outra forma. Olha o filho, aquele filme, né, do Zé de Camargo. Os pais liberaram eles, e eles estão acreditaram no mundo. Naquela época, pensou desde criancinha sair para o mundo procurar ganhar vida, teve bastante assim. Ainda perdeu o irmão? Quer ver mais exemplo? Foram procurar a Madre Teresa de Calcutá uma vez, ela queria participar de uma passeata contra a guerra. Ela falou que não. E ela falou, por que não? Eu falei, não, se vocês forem fazer uma passeata pela paz, eu vou. Então olha o ponto de vista diferente. Né? Eu vou fazer uma passeata pela paz, não contra a guerra. Então são visões diferentes, né? O que é? Então, uma pessoa vê a guerra. Se você vê a guerra como problema, você reforça a guerra. Você dá reforço para aquilo. Agora, se você vê a paz, você está vendo uma outra solução, uma outra função. Né? E a gente não faz isso. A gente precisa começar a exercer a capacidade de mudar de posição. Né? Mudar, se colocar na posição do outro, ou na posição oposta daquilo que a gente pensa. Experimentar um pouco o oposto. E a gente vai ver que os grandes gênios fizeram isso. Né? Teve lá o Nicolau Copérnico, lá no século XVI, até todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da gente. Ele fez um exercício totalmente diferente. Enquanto todo mundo via o universo com o pé na Terra, ele botou o pé no Sol e enxergou lá e viu tudo diferente. Não. Tudo que está girando em torno do Sol. Aí, como ele não foi besta, ele pegou e deixou o livro dele guardado para não ir para a Inquisição, ele publicou depois de morto, né? Mandou publicar depois de morto. Aí, no século XX, o Edwin Hubble foi mais além. Né? Ele pegou e falou assim, não é o Sol o centro do universo, porque daí ele descobriu que tinha galáxia, e ele viu que as galáxias estão tudo fugindo uma da outra, então ele colocou o pé em outra posição e viu o universo e falou, não, o Sol é apenas uma estrela de quinta categoria, muito vagabunda, né? Numa galáxia, e tem mais 200 bilhões de galáxias iguais que todas elas estão fugindo porque o universo está em expansão. Então, quando a gente faz esse movimento de sair de uma posição e para outra, você enxerga a vida totalmente diferente, descobre coisas. E a gente não faz isso na nossa vida. Né? A gente tem que pegar a nossa vida e tentar virar ela no sentido contrário, enxergar até do ponto de vista da outra pessoa com quem eu me relaciono. Isso é difícil, né? É a coisa mais difícil que tem você se colocar no lugar do seu parceiro e se enxergar pelos olhos dele. Talvez você vai descobrir coisas que você não vai gostar. Né? Eu vou confiar nas pessoas hoje. Então, mas aí quando você atrai uma pessoa, né, que você não te inspira confiança, isso está refletindo uma crença sua que foi passada para você de que as pessoas não são confiáveis. Por que você acredita nisso?
Quem te disse isso? Quem me diz isso? Ah, você vê aí que eu não mundo age de má fé? Tá, mas por que você enxerga isso? Por que você enxerga essa fatia das pessoas não confiáveis? Alguma coisa lá atrás te induziu a enxergar isso. Você presta atenção naquilo que foi programado dentro de você. Lembra do sapo que só vê a mosca e não vê a... Eu fui assaltado 2 vezes em casa. Estava falando naquela radiação, ela fingiu um desmaio. O ladrão estava com desse tamanho na cabeça dela, fingiu um desmaio. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque ele vai entrar aí dentro de casa. E meu pai que tinha já sofrido um assalto fazia 1 ano. E ele já estava também muito era abalado. Meu pai também reagiu no primeiro assalto. E meu filho já ficou tão revoltado que ele fala assim, se entrar ladrão lá, ele mata. Ele ficou tão revoltado de ver a cena, aquilo, tudo, aquela correria do ladrão, tudo. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí o cara falou assim, você não corre e me grita. Então eu vou desmaiar. Ela desmaiou. Eu saí pra fora e falei assim pro moço, eu olhei na cara dele, assim, fiquei olho no olho dele assim, né? E falei assim pra ele, eu não tô passando bem. Fechei o olho e soltei meu corpo, fui caindo no chão, caí e fiquei lá. Fiquei no chão lá, enquanto alguém fosse me lá socorrer, eu fiquei lá, fiquei imóvel, corajosa, respirando devagar, com o olho fechado, esperando alguém lá me socorrer. A gente usa o recurso que a gente tem em mão. Eu usei esse recurso, mas na hora eu fiquei com medo do Deu cara tirar. certo, poderia não ter dado. Esse o cara tira de mim deitada no chão também. Pois é. Nem sempre as coisas funcionam assim, deu sorte. Agora, para você não usar, para não acontecer mais, você precisa desmaiar com assalto, não atraia mais situação de assalto. Então tenta mexer dentro de você. Por que você precisa dessa situação? Eu estava saindo no portão quando eles Tá, o assalto poderia acontecer em diversas formas, mas pensa um pouquinho. Por que você precisou desse evento na sua vida? O que isso estava disparando? Por que você, ao acreditar que as pessoas não são confiáveis, você atrai eventos para mostrar justamente isso. E o assalto é um deles. Pode ter outros eventos. Mas Deus escutou o barulho, mas foi embora. Ficou com medo. Por causa dos caras que estavam indo dentro da Por que casa. tem gente que nunca foi assaltado na vida com tanto assalto? Será que ela é privilegiada? Deus gosta mais dela? Eu não acredito. Não. Então, alguma coisa tem diferente, né? Como você disse, você estava no momento errado, na hora errada, na hora que você foi abrir o portão e deu Não, você estava no momento certo, na hora certa, de acordo com as suas programações que você atraiu você, entendeu? Não, eu queria que ia dar esse dinheiro. Ah, já é bom. Aí muda a crença, então. Em vez de atrair assalto, atrai dinheiro. E ela fala, queria atrair dinheiro. Eu quero. E isso parece não, mas são informações que a gente manda. É isso. E aí não vem. Essa é uma outra coisa também que a gente já da infância não pode ser rico. Você tem que dar tudo para a igreja. A minha casa é assim. Trazer a igreja. Hã? Dá Bom, então, sim. Aham. eu estava falando para vocês, né, que essas crenças negativas, elas puxam uma tomada, elas não... Se você vai tentar fazer uma coisa que está contra essas crenças, ela vai... Então não adianta você brigar com elas, você vai ter que ir para dentro e transformar essa crença. É aí que a gente chama de transformação sistêmica. E por que é sistêmico? Porque está tudo interligado dentro da gente. É como uma teia de aranha. Você mexeu um pontinho, balança todo o resto. Né? E aí, então, você vai lá, tem aquela crença. A hora que você mexe ali e transforma aquela crença numa coisa mais luminosa para você, aquilo repercute na ecologia do seu ser. Dentro de você muda tudo. E você começa a vibrar numa outra frequência. E você começa a atrair outro tipo de evento para a sua vida. Quer ver uma das coisas que acontece? Isso é fatal. A partir do momento que você começa a mexer dentro de você e mudar o seu interior, e você começa a vibrar numa outra frequência, as pessoas com as quais você convive foge. Por quê? Elas não estão no momento delas para se transformar, elas não estão querendo. E para continuar com você, elas vão ter que também se transformar. Então o que elas fazem? Elas fazem inconsciente, não é por maldade. É por imantação. Já não está mais vibrando na mesma frequência. E aí quando você vê, você recompôs um novo grupo de relacionamentos.